Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre a preocupação. A preocupação fecha todos os nossos caminhos. Quando a gente está preocupado, a gente fica ansioso, a gente fica estressado. E o principal é que ela impede que a gente realize os nossos desejos, que a gente manifeste a realidade como a gente gostaria. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar uma técnica que vai te ajudar muito, eu tenho certeza, a parar de se preocupar. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é que para a gente manifestar a realidade como a gente deseja, para a gente manifestar a vida dos nossos sonhos, a gente precisa sentir que já tem, né? A gente precisa sentir que já tem aquilo que a gente quer, né? Só que o que acontece? A gente nem sempre consegue fazer isso, porque a gente tem mania de se preocupar, não é verdade? Então eu gosto muito da analogia que o Hélio Couto faz, por exemplo, do castelinho de cartas. Você já construiu um castelinho de cartas que você vai lá, você vai colocando a cartinha por cartinha, né, com todo cuidado, todo carinho, e de repente, sei lá, bate um vento, ou você esbarra em alguma coisa, ou você coloca uma carta de mau jeito e cai tudo. Então, ele compara a construção do castelinho de cartas com a construção da realidade, com a manifestação da realidade. E eu acho muito legal essa analogia, porque eu acho que tem muito a ver. Então, o que ele fala? Quando a gente tem um desejo, quando a gente sente que já tem o desejo, quando a gente lança a semente do desejo para o universo, começa a aplicar as técnicas de manifestação da realidade, que eu sempre ensino aqui para vocês, toda vez que a gente faz isso, a gente está colocando uma cartinha. É como se a gente estivesse colocando uma cartinha. E aí, toda vez que você lembra do seu desejo, que você sente que já tem, que você sente alegria, que você eleva a sua frequência, né? Conforme eu sempre falo, você tá lá, colocando mais uma cartinha, construindo o seu castelinho. Só que como a gente é muito imediatista, a gente não tá vendo esse castelinho ser construído, né? Ele fica ali no plano invisível. E aí, o que acontece? A gente olha para a nossa vida e fala assim, mas cadê meu desejo? Não está manifestando. Ah, não, então não vai manifestar. Nesse momento a gente duvida. E no momento que a gente duvida, a gente derruba o castelinho. E aí você vai ter que começar tudo de novo, cartinha por cartinha. Então, quando a gente está se preocupando, a gente está duvidando do nosso desejo. Porque se você já tem, por que você vai se preocupar? Percebe? Então, a gente não consegue manifestar porque a gente não acredita. Porque a gente não acredita que é capaz. Porque a gente não acredita que aquilo é possível. Então, quando você se preocupa, você está duvidando de si mesmo e de que aquilo vai acontecer, do universo. Então, para a gente conseguir construir o castelinho inteiro e manifestar o nosso desejo, a gente precisa ficar 100% sem duvidar. A gente precisa ter 100% de fé. Jesus já dizia, né, que as pessoas que ele curava, ele dizia, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Mas para ter essa fé que chega a curar alguma coisa, alguém ou alguma coisa na vida da pessoa, a pessoa ela tem que ter 100% de fé, ela tem que ter 100% de certeza. Ela não pode ter um pinguinho de dúvida, né? É a historinha do grão de mostarda também, né? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá para aquela montanha, mova-se daqui para lá, e ela se moverá. Então, a gente precisa aprender a ter essa fé robusta, né? E confiar que tem coisas que não dependem de nós. Tem coisas que você não sabe como vai acontecer. Tem coisas que você não precisa saber como. Você precisa simplesmente se entregar e confiar. Você precisa sentir que já tem e confiar que aquilo vai acontecer. É claro, gente, não confunda aqui, eu não tô falando que você não deve agir, tá? Porque a ação, ela é uma parte muito importante da manifestação, conforme eu também já expliquei em outros vídeos. Então é claro que existe uma intenção positiva por trás da preocupação, né? Vamos pensar, um exemplo, se você não tem, tá desempregado, um exemplo, você não tem como pagar suas contas do mês que vem ou desse mês. É claro que você começa a se preocupar, porque você fala assim, o que eu vou fazer, né? Vai ter que aparecer uma solução mágica, eu já fiz de tudo que eu podia. Enfim, é claro que você não vai ficar esperando alguma coisa cair no seu colo, assistindo televisão, fazendo outras coisas e desencanar completamente, esperar que as coisas se resolvam sozinhas. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte, você precisa, se você tá numa situação dessa, você precisa o quê?
você precisa plantar a semente do seu desejo no universo, que é você identificar o seu desejo e sentir que já tem. E depois você precisa deixar que a sua intuição te dê o caminho do que você precisa fazer. Às vezes pode ser que você já tenha essa pessoa que está desempregada nessa situação hipotética. Ela já distribuiu o currículo em vários lugares. Vamos supor que ela já fez isso. E não foi chamada por nenhum. Ou já fez várias entrevistas e não foi chamada por nenhum. Ela não sabe mais o que fazer. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que falar com a centelha divina dela. Ela tem que falar com o eu superior, com Deus dentro dela. Tem que falar, o que eu posso fazer agora? E esperar a resposta, porque a resposta vem. Né? Quando a gente pergunta de coração, quando a gente se conecta, a resposta vem. E por isso também é tão importante meditar, porque quando a gente medita, a gente fica mais conectado com a nossa centelha divina. E mais fácil a gente vai poder ouvir nossa intuição. Então essa pessoa, quando ela estiver ali, às vezes fazendo outra coisa, quando ela menos espera, pinta uma ideia na cabeça dela. Um insight, às vezes surge uma ideia assim, por que você não vai atrás de tal empresa? Por que você não fala com fulano? Então, quando a intuição surge, é óbvio que você tem que agir. Porque quando você recebe uma intuição, é Deus falando com você através da sua intuição. Se você recebe a intuição e não faz, aí é complicado, né? Porque a gente vive no universo material e a partir do momento que a gente está no universo material, a gente precisa agir. Eu não estou falando aqui para você ficar deitado na sua cama, só imaginando, mentalizando e esperando que as coisas aconteçam. Não, você tem que equilibrar as coisas numa balança, você tem que fazer as duas coisas. Também não adianta você sair por aí fazendo, totalmente desconectado de você, desconectado do seu propósito e aí não vai dar em nada. Aí você vai distribuir um monte de currículo, fazer um monte de entrevista e não vai acontecer nada, porque você só está fazendo ações vazias. Então você tem que fazer as duas coisas. Você precisa agir, mas você também precisa se conectar com o seu eu superior. Então vamos agora ao exercício que eu falei para você que eu ia ensinar. É um exercício do Neville Goddard que eu vi no livro dele que eu achei fantástico, porque é uma coisa tão simples e fácil de fazer. E é uma coisa que eu também, de certa forma, já fazia, mas eu não sabia muito como explicar isso. Então, quando eu vi no livro, eu achei legal. Eu achei que foi uma maneira de explicar o que eu já fazia e eu fiquei com vontade de compartilhar aqui com vocês. Ele fala o seguinte: imagina que você entrou numa sala de cinema, que o filme já está no final. Só que aí você assistiu o finalzinho do filme e você viu que o final do filme é feliz, né? Mas aí você ficou curioso para saber o que acontecia, para entender a história. Daí você resolve ficar na próxima sessão para assistir o filme inteiro. E aí você começa a assistir o filme e o herói passa por diversos desafios. Ele é perseguido injustamente, ele sofre. Aí você olha para a plateia, as pessoas estão chorando, estão aflitas, estão tensas na cadeira. Só que você não, porque você sabe o final do filme. Então você não vai ficar aflito. Por mais que você veja ali o herói passando por diversos obstáculos, você vai falar, eu já sei que vai dar tudo certo no final, né? Então você vai assistir o filme com outra postura, com paz interior. Então a gente tem que fazer isso também na nossa vida. Eu dei o exemplo aqui da pessoa desempregada, mas isso pode ser para qualquer situação desafiadora que você esteja passando na sua vida nesse momento, ou que você venha passar. Imagina o final do filme feliz, o filme da sua vida. Então, aquela situação está conturbada, está cheia de desafios, pensa no final do filme. O que é o final do filme no caso da pessoa desempregada? O final do filme é a pessoa feliz no emprego dela, ganhando bem, pagando as contas, feliz, realizada, sobrando dinheiro, né? Tendo dinheiro para fazer uma viagem, para investir nela mesma, para investir para o futuro, para doar. Enfim, o final do filme dessa pessoa, que essa pessoa tem que imaginar, é esse final feliz, né? Então, se ela mantiver o foco nesse final feliz, ela vai mudar totalmente a energia, a frequência dela, e as oportunidades que vão aparecer para ela serão oportunidades melhores, oportunidades que têm a ver com ela, oportunidades que vão levar ela a alguma coisa, que vão levar ela para frente, para desenvolver aquela história, né? Então, eu te convido aí a fazer isso na sua vida, a imaginar o final feliz da sua situação desafiadora e manter o foco
nesse final feliz, porque aí você vai ter mais paz, mais tranquilidade, vai conseguir ouvir a sua intuição para saber o que você tem que fazer e vai dar tudo certo. Eu também gosto de imaginar assim, ó, além de uma situação específica, eu gosto de imaginar quando eu tô velhinha, assim, imagino eu velhinha, saudável, feliz e olhando para trás e falando assim: nossa, deu tudo certo na minha vida. Por que eu sofri tanto, né? Porque a gente faz isso mesmo. Às vezes a gente olha para trás uma situação que a gente passou e fala assim: nossa, por que eu sofri tanto naquele momento? Deu tudo certo, né? Então eu fico imaginando assim, eu lá no futuro olhando para minha vida, falando: tá tudo tranquilo, não precisa sofrer, né? Porque se a gente tem essa visão maior, ajuda a gente a encarar os nossos desafios de maneira mais equilibrada, mais centrada, né? Então fica aí a dica para você, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui seu joinha, se inscreve no meu canal se você não está inscrito ainda. E um abraço, até o próximo vídeo. Ela foi comprar salada, fale para ela que depois ela liga. Você derrubou o castelinho, nessa hora você derrubou o castelinho. Eu não falei ainda do exercício?